Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 23. Capítulo 178. Isso foi muito ruim mesmo. No momento em que Kakashi Hatake avistou vários ninjas renegados dentro da loja de doces de Konoha, ele ficou tenso, mantendo-se vigilante a qualquer movimento deles. Mesmo que entre eles estivesse Uchiha Obito, alguém por quem Kakashi tinha afeição, ele não ousava agir de forma imprudente, não em um distrito movimentado de Konoha. Qualquer conflito ali poderia terminar em desastre. Afinal, esses malandros não deviam ser subestimados. Embora Shigen e Nagato fossem as maiores ameaças durante os exames Chunin, Konoha não podia mais se dar ao luxo de ignorar Orochimaru e Obito. Aliás, em comparação a eles, Itachi, que certa vez alertou Konoha sobre os perigos, parecia quase amigável. Claro, isso só se aplicava se Sasuke não o reconhecesse. Kakashi sabia que havia uma verdade oculta por trás do massacre do clã Uchiha, mas ninguém havia conseguido descobri-la. Ele não sabia como contar isso a Sasuke. Felizmente, quando Sasuke chegou, os ninjas renegados pareceram pressentir algo e desapareceram silenciosamente da loja, evitando o conflito. No entanto, como shinobi de Konoha, Kakashi não podia simplesmente fingir que aqueles vilões não existiam, especialmente Orochimaru e Obito, os dois que orquestraram o desastre do exame Chunin. Aquele incidente custou a Konoha a vida do terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Mais importante ainda, o resultado levou à ressurreição de Shigen. Ele destruiu sem esforço os Hokages ressuscitados pelo Edo Tensei, e sua mera presença abalou o espírito dos ninjas de Konoha, deixando uma profunda cicatriz psicológica. Kakashi deu a Sasuke uma desculpa vaga para ir treinar sozinho e rapidamente reuniu seus companheiros. Enquanto um foi informar Tsunade, a quinta Hokage, os demais seguiram Kakashi para interceptar Orochimaru e Obito. Mas antes que pudessem encontrar Orochimaru, eles se depararam com Itachi e Kizami da Akatsuki. Essa era a última coisa que Kakashi queria. Ele realmente não queria entrar em conflito com Itachi, na verdade, esperava até mesmo ignorar completamente a dupla da Akatsuki. Mas Itachi estava à sua espera. Que azar, suspirou Kakashi, lançando um olhar para seus dois companheiros, Azuma Sarutobi e Kurenai Yui. Nenhum dos dois conhecia toda a história por trás de Itachi, e ambos pareciam prontos para lutar. Não, Itachi respondeu com um sorriso calmo. O momento não poderia ser melhor. Ele cumprimentou educadamente os três Jounin, Senhor Azuma, Senhorita Kurenai e Kakashi-san. Faz tempo. Onde está Orochimaru? Kakashi foi direto ao ponto, insinuando a Itachi que eles só queriam capturar Orochimaru e Obito. Kakashi. Azuma desembainhou suas lâminas gêmeas de chakra, observando os mantos da Akatsuki com cautela. A Akatsuki não representa uma ameaça maior do que Orochimaru? Ela tem razão. Kurenai acrescentou com os olhos semicerrados. Kakashi praguejou mentalmente. Azuma e Kurenai estavam prontos para lutar, e Kizami, do outro lado, também estava claramente ansioso. Parece que estamos dentro do cronograma, Itachi-san. Kizami sorriu brandindo a semeada. A missão deles era semear o caos em Konoha para distrair a atenção enquanto Obito e Orochimaru se preparavam para capturar Sasuke. Então vamos começar. Itachi ergueu o olhar. Seu Sharingan se transformou instantaneamente no Mangekyou Sharingan, e Kurenai caiu sob seu Genjutsu. Ao mesmo tempo, Kizami avançou em direção a Azuma, brandindo sua enorme espada em um ângulo diagonal. Às margens do rio em Konoha, Itachi e Kakashi estavam de pé, um de frente para o outro, separados por um lado. Kakashi hesitou, erguendo lentamente a mão para formar um selo, mas antes que pudesse agir, o Mangekyou Sharingan de Itachi o encarou. Tsukuyomi. O mundo ficou preto e branco. Essa foi a segunda vez que Kakashi caiu diante do Tsukuyomi de Itachi. Da última vez, eles trocaram informações sobre Obito dentro daquele plano mental. Desta vez, Kakashi estava pronto. A Akatsuki, Orochimaru e Obito. Todos eles estão de olho no Sasuke. Itachi não escondeu nada. Recebemos ordens de Shigen para trazer Sasuke de volta a Akatsuki. Orochimaru e Obito se infiltraram em Konoha para impedir isso. Era uma situação impossível. Se Sasuke se juntasse a Akatsuki ou fosse capturado por Orochimaru, ambos os caminhos eram igualmente perigosos. Tudo que Itachi podia fazer era depositar sua esperança em Konoha, que Konoha protegeria Sasuke. Mas ele não conseguiu explicar o porquê. A verdade é que Sasuke poderia despertar o Rinnegan, chamaria muita atenção. A liderança de Konoha não pode saber. Ainda, ele podia confiar em Kakashi. Kakashi tinha força para enfrentar Obito. Ele também era um instrutor Jounin de Sasuke. Ele poderia proteger seu aluno. Bem, não seria fácil, mas Kakashi não recusou. Entendo. Vou proteger o Sasuke, prometeu ele. No entanto, Kakashi insistiu ainda mais. Aquela criança foi consumida pelo ódio. Agora eu sei que o massacre do clã Uchiha é muito mais complexo do que imaginávamos. Diga-me a verdade, Itachi. Não deixe Sasuke se afogar no ódio. Neste ponto, não há necessidade disso. O ódio fortalecerá o Sharingan de Sasuke. Itachi recusou. Ele não deixaria Sasuke se livrar do ódio. Não tinha intenção alguma de revelar seu próprio passado enterrado. Talvez, ele jamais faria isso. Vai impedir Orochimaru e Obito, disse Itachi, interrompendo Kakashi antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Enquanto você estava ocupado comigo e com Kizami, eles já levaram Sasuke. O pânico estampou-se no rosto de Kakashi. Naquele momento, eles cooperaram sem problemas. De volta ao mundo real, às margens do rio Konoha, Kizami e Azuma tinham acabado de começar sua batalha. Itachi cambaleou para trás, agarrando o olho, como se o Tsukuyomi tivesse sido contrariado por Kakashi mais uma vez. Ele parecia pálido e exausto. Kizami, estamos nos retirando. Itachi disse com a voz rouca. Meu Tsukuyomi foi quebrado. Itachi-san.
Kizami recuou de Azuma, lançando um olhar para Kakashi e depois para seu companheiro de equipe visivelmente enfraquecido. Ele franziu a testa. Isto não ia correr como planeado. Se ele quisesse continuar lutando, teria que enfrentar os 3 Jounin enquanto protegia um Itachi ferido. Isso não satisfará nenhuma das partes. Kizami murmurou. Nem Shige nem Obito se impressionariam com uma distração tão pequena. Ele nem sequer tinha se aquecido ainda. Kakashi também tem o Mangekyo Sharingan. Itachi o lembrou. Mangekyo, hein? Kizami percebeu o brilho carmesim sob a bandana levantada de Kakashi e imediatamente evitou contato visual. Agora isso era sério. Como subordinado de Obito e companheiro de equipe de Itachi, Kizami sabia muito bem o que o Mangekyo Sharingan era capaz de fazer. Estilo água, onda de choque de água explosiva. Com isso, Kizami formou selos e lançou uma onda gigantesca, arrastando a si mesmo e a Itachi para longe rapidamente. Estilo terra, parede de terra. Kakashi rapidamente contrariou a onda com uma barreira de terra, observando a dupla da Akatsuki fugir. Vamos atrás deles. Azuma apertou suas lâminas de chakra, ansioso para continuar. Ele mal havia começado a lutar. Azuma, não faça isso. Kakashi gritou. Eles já escaparam. Precisamos rastrear os verdadeiros invasores. O tempo era curto. Ele precisava voltar para Sasuke, e rápido. Kakashi se arrependeu de ter mandado Sasuke treinar sozinho. Ele deveria ter mantido o garoto ao seu lado, mesmo que Sasuke tivesse perdido o controle ao ver Itachi. Agora, mesmo que Itachi o tivesse avisado rapidamente, Kakashi só podia esperar que não fosse tarde demais. Mas, ele era. Até mesmo um breve atraso lhe custou caro. Quando Kakashi chegou ao campo de treinamento que havia designado para Sasuke, encontrou apenas um campo vazio e vestígios de uma breve briga. Não há muitos sinais de luta. Kakashi examinou o terreno, com o coração afundando. Sasuke não ofereceu muita resistência. Mesmo que Sasuke não fosse forte o suficiente para lutar contra Orochimaru e Obito, suas técnicas, especialmente seu jutsu estilo fogo, sempre deixavam marcas visíveis. Mas aqui quase não havia nada. Isso sugeria a pior possibilidade. Que Sasuke, obcecado por obter poder para se vingar, havia sido enganado. Talvez até tenha escolhido desertar e seguir Orochimaru por vontade própria. Era perfeitamente possível. Principalmente agora que Naruto havia sido aceito como aluno de Jiraiya, ficando mais forte e ganhando reconhecimento. O desequilíbrio estava consumindo Sasuke. O outrora inútil Naruto agora era um dos discípulos do Sannin, enquanto Sasuke permanecia estagnado. Ninguém o guiava. Até mesmo Kakashi estava ocupado demais para lhe atribuir missões significativas. Para alguém orgulhoso e ambicioso como Sasuke, era muito fácil se deixar levar pelo mau caminho. Kakashi havia notado essa mudança em seu aluno e queria conversar com ele sobre isso, mas assim como seu próprio professor fizera uma vez, ele percebeu que agora era tarde demais. Relatório ao quinto Hokage. Sasuke desapareceu. Kakashi respirou fundo. Ocultando suas suspeitas, deu uma ordem grave. Muito provavelmente Sasuke foi capturado por Orochimaru e Obito. Vou atrás dele. Azuma, peça reforços. Azuma deu um tapinha no ombro de Kakashi. Ele já tinha visto o que Kakashi tinha, mas anos de amizade fizeram com que Azuma não dissesse isso em voz alta. Tome cuidado, se não houver esperança. Só um momento, espere. Eu alcanço vocês depois de me apresentar. Capítulo 179. Os instintos de Kakashi Ataque estavam certos, porque o Uchiha Sasuke de fato escolheu desertar. Quando Orochimaru e o Uchiha Obito o abordaram e prometeram torná-lo mais forte, Sasuke decidiu abandonar Konoha, ainda que eles eram ninjas renegados perigosos. Mas em nome da vingança, Sasuke não se importava com a origem de seu poder. Contanto que um dia pudesse matar Itachi, ele estava disposto a deixar tudo de lado. Mesmo tendo escolhido seguir Orochimaru, o orgulho de Sasuke jamais vacilou. Não me decepcione. Não vamos. Orochimaru, indiferente à atitude de Sasuke, lambeu os lábios com uma ganância serpentina. Não desejo nada mais do que você se torne o mais poderoso possível. Idealmente, poderoso o suficiente para despertar o Rinnegan. Então as frutas que Orochimaru colhesse seriam ainda mais doces. Infelizmente, eles mal haviam saído de Konoha quando Kakashi, seguindo seus rastros, os alcançou. Se não for problema do lado deles. Orochimaru lançou um olhar de soslaio para Obito. Então deve ser que seu velho amigo não esteja pronto para desistir de você. Kuf. Obito bufou, cheio de desdém, enquanto se virava e saltava em direção a Kakashi. Eu cuido dele. Vocês dois continuem andando. Muito obrigado. Orochimaru sorriu maliciosamente. Ah, o shinobi de Konoha. Eles parecem nunca conseguir romper seus laços. Ao olhar para Sasuke, Orochimaru não pôde deixar de ver outro pirralho loiro em sua mente. E a professora daquela pirralha loira. Certamente a esta altura, Jiraiya e Naruto estavam treinando em algum lugar na Terra do Fogo. Se descobrissem que Sasuke tinha ido com ele, isso complicaria as coisas. Vamos. Orochimaru se virou para Sasuke com um sorriso. Não queremos que as pessoas erradas saibam disso antes de irmos embora. Mas antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, um jato de água surgiu das árvores. O sorriso de Orochimaru desapareceu. Ele ergueu o braço, mas o golpe de água o atravessou como um projétil. Isso é, seu coração gelou. Essa técnica, ele a reconheceu instantaneamente. A técnica da pistola d'água do clã Ozuki. E seu domínio superava em muito de Suigetsu, o jovem garoto Ozuki que Orochimaru havia capturado. Ha. Risadas ecoaram pela floresta. As crianças de hoje em dia são incríveis. O segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, saiu de trás das árvores, coçando a nuca como se estivesse envergonhado.
Pensei que tinha acertado em cheio a emboscada. Não acredito que você ainda esteja vivo. Não havia nenhum traço de humor no rosto de Orochimaru, porque ele já conseguia pressentir isso. Este homem havia sido ressuscitado pelo Edo Tensei. O que significava? Alguém por aí poderia se beneficiar dessa técnica. Muito bem, então. Genjutsu deu de ombros enquanto Orochimaru permanecia em silêncio. Mesmo que eu não tenha te matado na emboscada, o resultado da nossa luta não vai mudar muito, certo? Quem é esse cara? Sasuke perguntou instintivamente. Os jovens de hoje em dia nem me conhecem? Genjutsu estufou o peito acariciando o bigode. Isso é o que chamamos de desrespeito aos nossos ancestrais. Segundo Mizukage. Genjutsu Ozuki. Orochimaru estreitou seus olhos serpentinos, seu olhar mortal. Mas o que eu acho ainda mais curioso. Quem realizou o Edo Tensei que te trouxe aqui? Por quê? Um usuário lendário da técnica da pistola de água, invocada com tamanha precisão, só poderia ser alguém importante. Correto. Genjutsu fez um gesto dramático de positivo com o polegar para Orochimaru e em seguida suspirou. Que pena que eu não posso te dar a segunda resposta. Mas, eu já tinha adivinhado. Os olhos de Orochimaru se fixaram em Genjutsu frios e perigosos. Kabuto, é você, não é? Agora ele tinha certeza. Além dele próprio e do Lord Shigen, a única pessoa capaz de dominar o Edo Tensei a esse ponto era seu antigo assistente. Especialmente, uma versão aperfeiçoada como esta. A expressão de Orochimaru se tornou mais sombria ao pensar naquele assistente outrora inútil que o seguia constantemente, incapaz até mesmo de participar de um combate real. Não admira. Uma voz fria soou atrás dele. Mas mais rápido do que aquela voz, uma lâmina, uma figura alta e enfaixada surgiu do nada atrás de Orochimaru, sua espada o atravessando por completo. Então é você. Orochimaru cuspiu sangue, encarando o atacante com desprezo. Segundo Tsuchikage Mu, Kabuto, você estava escondendo muita coisa de mim, não é? Seus olhos se tornaram assassinos. Você achou que invocar 2 Kage com o Edo Tensei lhe dava o direito de me trair? No instante seguinte, a boca de Orochimaru se abriu em um largo sorriso. Outro Orochimaru surgiu de lá. Jutsu de invocação. Usando sua técnica de substituição corporal, Orochimaru recuou para uma distância segura e instantaneamente invocou 2 caixões. Minha coleção não é inferior ao seu. Baki. 2 tampas de caixão se abriram. E 2 figuras saíram. O quarto Mizukage e Agura. O quarto Kazekage Rasa. Durante o incidente do exame Chunin, Orochimaru não usou esses 2. Ele os poupou, sabendo que não seriam de muita ajuda contra o Hokage ressuscitado. Mas agora, eram exatamente o que ele precisava. A dinâmica da batalha mudou instantaneamente. Orochimaru mais 2 Kage contra Genjutsu e Mu, 3 Kage contra 2. E ninguém conhecia as falhas da técnica Edo Tensei melhor do que Orochimaru. Nossa, que coleção vasta, Lord Orochimaru. A boca de Mu ecoou com a voz de Kabuto, ainda repleta de respeito zombeteiro. Talvez eu tenha me mudado cedo demais. Mas, o tom de Kabuto tornou-se sério. A diferença entre os Kage importa. Seus 2 artefatos não se saíram muito bem em vida. E Agura foi assassinado por Kizami. Rasa, o próprio Orochimaru o matou. Enquanto isso, Mu e Genjutsu eram verdadeiros monstros, veteranos da Era dos Reinos Combatentes. A única mácula contra eles era terem perdido para Shigen uma vez. Por outro lado, todos haviam perdido para Shigen. Bem então, vamos testar essa teoria em batalha. Um sorriso zombeteiro surgiu nos lábios de Orochimaru. Ele conhecia a diferença entre Kage, mas ele só os havia convocado como forma de distração. A verdadeira força era ele mesmo, porque ele entendia o Edo Tensei melhor do que ninguém. E mais importante ainda, seu aliado estava por perto. Assim que Obito derrotasse Kakashi, ele chegaria a qualquer momento. Sasuke, fique para trás. Orochimaru ergueu a mão calmamente. Você já viu a força do Lord Shigen, mas deixe-me mostrar como é uma verdadeira batalha de nível Kage. Você não tem muitas chances como esta. Capítulo 180. Oportunidades como esta são realmente raras. Mesmo durante os 50 anos de vida de Orochimaru, batalhas entre 2 Kage eram raras e extraordinárias, então uma luta entre 4 Kage era quase sem precedentes. Esse tipo de batalha era garantido que seria intenso. E no entanto, quando Orochimaru ordenou que o quarto Kazekage, Rasa, atacasse o segundo Tsuchikage, Mu de frente, a luta rapidamente se transformou em uma surra unilateral. A areia dourada de Rasa surgiu em um ímpeto ascendente, formando uma enorme lança dourada apontada diretamente para Mu, apenas para ser instantaneamente obliterada por um clarão de luz branca deslumbrante. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. O raio branco ofuscante entre as palmas de Mu não apenas estilhaçou a lança dourada, mas também desintegrou o corpo reanimado do quarto Kazekage. Enquanto seu corpo se desfazia em fragmentos de papel e se espalhava como confete no céu, Rasa ficou completamente impotente. O chakra necessário para essa técnica. Orochimaru sentiu uma crescente inquietação subir pelo peito. Ele pressentiu que algo estava errado. O Edo Tensei de Kabuto era superior ao seu. Impossível. Orochimaru se orgulhava de seu domínio do Edo Tensei, acreditando que nem mesmo o segundo Hokage, criador da técnica, poderia superá-lo. Supostamente a versão dele era mais perfeita. No entanto, de alguma forma, Kabuto, seu antigo assistente, conseguiu invocar e controlar reencarnações de nível Kage com níveis de chakra quase iguais aos de suas versões vivas, e sem quaisquer sinais de instabilidade. Como isso é possível? Orochimaru não era alguém que se recusava a reconhecer o talento alheio, ele admitia que muitos o superavam em diversas áreas. Mas ser superado na técnica que ele dedicou à sua vida? Inaceitável. Principalmente não vindo de alguém que ele antes considerava um médico sem talento. Kabuto. O ninja médico nada mais
Ele o vira crescer, o treinara pessoalmente e, no entanto, o superara nisso? Do outro lado do campo de batalha, mais uma partida unilateral. Ha. Yagura, você é exatamente como era quando criança. O segundo Mizukage Genjutsu Ozuki sorriu enquanto perfurava sem esforço o corpo reanimado do quarto Mizukage Yagura, com sua técnica da pistola d'água. Segundo, os olhos de Yagura se contraíram enquanto ele olhava para seu antecessor, antes de seu corpo desabar. Em instantes, o lado de Orochimaru estava à beira do colapso. Kabuto, você estava mesmo se escondendo bem fundo. Orochimaru cerrou os dentes, ganhando tempo. Estou curioso. Quando você aperfeiçoou o Edo Tensei? Como você me superou? Desculpe. Parece que eu o surpreendi, Orochimaru-sama. Devo me sentir honrado, por ter um dia seguido você tão de perto. Controlando o corpo de Mu, Kabuto flutuou até Orochimaru e falou. Mas eu não estou aqui para bater papo. Não vou te dar tempo. Entregue o Sasuke. Sasuke? Orochimaru virou-se bruscamente para Uchiha Sasuke, que estava escondido por perto. Algo lhe ocorreu. Seu olhar tornou-se gélido. Você trabalha para Shigen? Tecnicamente. Kabuto esclareceu. Agora estou na Akatsuki. A fúria de Orochimaru se intensificou. Não há diferença. Akatsuki ou Shigen neste caso eram a mesma coisa. Sasuke não vai a lugar nenhum com você. Orochimaru se colocou na frente de Sasuke. Ele quer matar Itachi. E Itachi está na Akatsuki. Os olhos de Sasuke se estreitaram. Orochimaru-sama. O tom de Kabuto tornou-se mais frio, como uma acusação velada. Não adianta mais se esconder, né? Itachi e Kizami são espiões, agentes de óbito infiltrados na Akatsuki. Certamente, você não acha que Lord Shigen desconhece isso? O coração de Orochimaru afundou. Não, aquele idiota do óbito errou de novo. Ele pensou que Shigen enviou Itachi e Kizami para negociar, mas a verdade era que Shigen tinha um plano B preparado o tempo todo. Itachi e Kizami eram isca. Kabuto era o verdadeiro extrator enviado para resgatar Sasuke. Isso é ruim. Orochimaru cerrou os dentes e tomou uma decisão repentina. Ele agarrou Sasuke e disparou, saltando para longe. Espere. Sasuke ainda nem tinha compreendido completamente a situação. Ele ainda queria saber. Onde estava Itachi? Qual lado tinha a melhor chance de ajudá-lo a matar o irmão? Mas Orochimaru não se importou com isso. Ele só se importava com o potencial de Sasuke, a capacidade do corpo dele de um dia despertar o Rinnegan. Kizami. Itachi. Ao fugir, Orochimaru gritou para a floresta. As ordens de Kabuto são para eliminar vocês dois. Como esperado, Itachi e Kizami estavam escondidos por perto. Itachi não podia abandonar o destino de seu irmão. Debaixo de uma grande árvore, Kizami estava de pé, com Sameada pendurada nas costas. Itachi sentou-se nos galhos, observando a luta calmamente. E agora? Kizami inclinou a cabeça. Devemos interferir? O corpo de Itachi se desfez em um bando de corvos e se dissipou. É claro que ele tinha que intervir, porque o objetivo de Itachi era impedir que Sasuke deixasse Konoha. Tanto Orochimaru quanto os homens da Akatsuki eram alvos que ele precisava impedir. Agora Orochimaru estava em desvantagem. Se Sasuke fosse realmente levado de volta para Akatsuki, seria muito difícil para ele intervir. Mesmo que Shigen quisesse fazer algo com Sasuke, seria inútil, mesmo que ele sacrificasse sua vida, pois ele sabia que não era páreo para a figura importante, Shigen, no campo de batalha. A velocidade de fuga de Orochimaru era muito rápida. No entanto, a velocidade de perseguição do segundo Tsuchikage, Mu, era ainda mais rápida. O Tsuchikage coberto de ataduras bloqueou o caminho de Orochimaru e formou um ataque em pinça com o segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, que estava perseguindo Orochimaru. Entregue Sasuke, Orochimaru-sama. Kabuto ainda falava através do corpo de Mu, persuadindo Orochimaru a aceitar a realidade com seriedade. O potencial que Sasuke possui só pode ser realmente liberado por Lord Shigen. Em suas mãos, ele será apenas um talento desperdiçado. HMPH. Orochimaru desprezou a persuasão de Kabuto e disse friamente. Você achou um novo chefe e está me desrespeitando? Não. Eu só tenho respeito por Orochimaru-sama. Afinal, quando eu estava perdido na vida, Orochimaru-sama me ensinou a coletar informações, a coletar inteligência e a encontrar meu verdadeiro eu a partir disso. Agora, eu me encontrei. Depois de falar sobre si mesmo, Kabuto falou sobre sua percepção de Orochimaru, mas Orochimaru-sama ainda está perdido. Nosso talento nunca será o vento que impulsiona o mundo ninja. Ser um catavento que espera o vento chegar não é um infortúnio. Orochimaru-sama, você não pode ser um adversário para Lord Shigen. E Obito não pode se opor à vontade de Lord Shigen. Kabuto aproximou os dois Kages sob seu controle e começou sua tentativa de rendição. Por que não parar agora, se juntar a mim com Sasuke e implorar perdão a Lord Shigen? Eu acredito que com a mente aberta e a generosidade de Lord Shigen, ele certamente perdoará Orochimaru-sama, e até o confiará uma nova e importante missão. Aquele cara não é muito generoso. Uma ponta de ferocidade brilhou no rosto de Orochimaru. Seu pescoço se esticou instantaneamente, e ele se inclinou para trás para morder Genjutsu, que estava atrás dele. Neste momento, Orochimaru foi o primeiro a se preparar para a batalha. Ele queria selar o segundo Mizukage primeiro e depois lutar contra Mu, que era extremamente móvel. No entanto, sua ideia era um pouco ingênua. O segundo Mizukage e o segundo Tsuchikage haviam lutado lado a lado no passado. Mesmo que não se dessem bem, eles podiam agir em perfeita sintonia. O liberação de água, técnica da arma de água, perfurou o pescoço de Orochimaru. Mu também sacou sua katana e desceu em direção ao peito de Orochimaru. Fui enganado. O corpo de Orochimaru se transformou instantaneamente em lama. Um clone de terra. O coração de Kabuto estremeceu de repente.
Como um ninja médico que não era conhecido por suas habilidades de combate, Kabuto não entendia muito bem os detalhes das batalhas de nível Kage. Ele apenas pensou que um ataque em pinça de 2 Kages certamente seria seguro. No entanto, os 2 Kages que ele controlava apenas obedeciam às suas ordens, e não agiam por vontade própria. Então eles naturalmente não lhe diriam que Orochimaru era apenas um clone das sombras. Mas, e Sasuke? Ele era a pessoa que Shingen havia nomeado. Kabuto temia que eles machucassem Sasuke, e rapidamente ordenou que os 2 Kages parassem o ataque, e até controlou suas ações ativamente. No instante seguinte, o corpo de Orochimaru saiu da lama sob os pés de Genjutsu. Ele levantou a mão e fez um selo em direção ao corpo do segundo Mizukage. Seu alvo principal ainda era o Mizukage. Afinal, o Tsuchikage, que podia voar, era difícil de alcançar. Em comparação, o Genjutsu era o alvo fácil. Um grupo de cobras perfurou instantaneamente o corpo de Genjutsu. No momento em que o corpo de Genjutsu foi destruído, uma série de selos de maldição o selaram, envolvendo completamente seu corpo como uma múmia e bloqueando seus movimentos. Mu também percebeu que algo estava errado. Ou melhor, Kabuto, que o controlava, também percebeu que algo estava errado. Ele havia sido um pouco descuidado, pensando que as batalhas de nível Kage eram apenas ninjutsu de alto poder, e que ele não entendia o suficiente sobre o estilo de luta dos Kages, que haviam se envolvido em lutas de vida ou morte de alta intensidade por anos. Mas, não importa. Mu era o suficiente para completar a missão. Embora Orochimaru tenha usado um pequeno truque para selar Genjutsu, contanto que ele conseguisse levar Sasuke e completar a missão, tudo valia a pena. No entanto, quando Kabuto controlou Mu para agarrar o corpo de Sasuke, um grupo de corvos apareceu na sua frente, transformando-se na figura de Itachi que o bloqueou. Ao mesmo tempo, Kizami avançou em um movimento instantâneo, brandindo sua espada sameada na mão. A sameada larga envolveu-se em salpicos de água, forçando Tsuchikage a recuar instantaneamente. Aqueles 2 traidores, eles realmente apareceram neste momento. Embora seu Edo Tensei seja excelente, Orochimaru olhou com satisfação para Genjutsu, envolto como uma múmia. Ele recolheu a mão calmamente, levantou a cabeça e olhou para o segundo Tsuchikage forçado a recuar, e disse com um sorriso para Kabuto atrás dele: "Mas você não parece ser muito bom em usá-los para lutar, Kabuto." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 181. Batalha. Batalha. Este era claramente o ponto cego de Kabuto. Na verdade, ele nunca tinha tido experiência com isso. Kabuto sempre teve uma compreensão clara do que era capaz. Quando se tratava de combate, ele nunca se considerou forte. Seu único objetivo era ser capaz de se proteger. Mas agora, parecia que ele realmente precisava estudar isso seriamente. Ao menos para que na próxima vez que enfrentasse oponentes do nível de um Kage, não cometesse erros tão amadores. E agora? A maré da batalha havia virado contra ele. A situação parecia sombria. Aparentemente não havia esperança de capturar o Uchiha Sasuke. O segundo Tsuchikage Mu sozinho claramente não era suficiente. Ao lado de Orochimaru estavam não apenas Sasuke, mas também Uchiha Itachi e Kizami Oshigaki. O quarto Mizukage Yagura e o quarto Kazekage Rasa, ambos reanimados, também estavam se regenerando rapidamente. De qualquer ângulo, o lado de Orochimaru agora possuía 5 forças de nível Kage. Kabuto só tinha mais um Mu. Mas, uma pequena reviravolta atingiu o campo de batalha. No instante em que Sasuke pôs os olhos no irmão, seu rosto se contorceu em pura raiva, a fúria cegando-o da razão. Itachi. Sasuke avançou o kunai em punho, desferindo um golpe na garganta do irmão. No entanto, o ataque foi ridiculamente fraco. Itachi nem se deu ao trabalho de olhar. Com precisão impecável, ele agarrou o pulso de Sasuke no ar. Rachadura. Um movimento brusco deslocou o pulso de Sasuke, e a kunai caiu no chão com um estrondo. Argue. Sasuke gritou de dor. No entanto, seu irmão mais velho não demonstrou nenhuma compaixão. Aparentemente irritado com o barulho, ele soltou o braço de Sasuke e desferiu um soco profundo em seu estômago. Baque. A boca de Sasuke se abriu em agonia silenciosa, e a dor se espalhou por cada nervo do seu corpo. Ele desabou ofegante de joelhos. Aia, aia. Com os olhos arregalados e tremendo, Sasuke ajoelhou-se em silêncio, respirando com dificuldade. Um pouco duro com seu irmãozinho, não acha, Itachi-kun? Orochimaru deu uma risadinha enquanto observava. Então este é o irmãozinho do Itachi? Kizami inclinou a cabeça, sorrindo. É difícil entender o que há de tão especial nele que faz com que tanto Lord Shingen quanto Obito estejam brigando por sua atenção. Concentre-se no inimigo. Itachi interrompeu, balançando a cabeça. Ele voltou seu olhar para Mu, analisando o próximo movimento. Pelo que ele tinha visto, as habilidades de Mu eram complexas. Ele podia voar e desaparecer, não seria um oponente fácil. Ainda, não importava. O objetivo de Itachi era apenas ganhar tempo, nada mais. Quanto mais tempo mantivessem Mu amarrado, maior a probabilidade das forças de Konoha chegarem, e menor a chance de Sasuke escapar. E essa previsão estava correta. A capacidade de voar e a furtividade de Mu tornavam um alvo difícil. Orochimaru e Kizami não tinham uma maneira fácil de imobilizá-lo. A única opção deles? Era preciso esperar por um ataque certeiro. Mas assim como eles não conseguiram derrotar Mu rapidamente, Mu também não conseguiu derrotá-los. A batalha rapidamente entrou em impasse. Que chato! Kabuto, controlando Mu, desviou por pouco de uma enorme espada invocada da boca de Orochimaru e, em seguida, destruiu o jutsu do dragão de água de Kizami. Pensei que 2 invocações de nível Kage seriam suficientes. Mas, enfim, combate nunca foi a minha praia. Lutar deve ser deixado para aqueles que gostam disso. A voz de Kabuto tornou-se zombeteira, mesmo enquanto ele rebatia o desprezo anterior de Orochimaru. Orochimaru-sama, nós somos reanimadores. A vitória reside naqueles que invocamos, não em nós mesmos. Os olhos de Orochimaru escureceram.
O que isso queria dizer? Kabuto ainda tinha mais invocações escondidas? O que esse homem havia saqueado em segredo enquanto trabalhava para ele? Quantos cadáveres de nível Kage ele havia acumulado? Então, Mu pousou à distância. Pela primeira vez, o reanimador calmo e calculista demonstrou arrogância e leveza. Seu tom continha um toque de divertimento, até mesmo de escárnio, como se já visse a batalha a seu favor. Bem então, nosso aquecimento terminou. Antes que a verdadeira batalha comece, em nome de Lord Shigen, devo perguntar, apenas uma última vez. A voz de Kabuto tornou-se fria e ameaçadora. Vocês estão todos, realmente preparados para trair Lord Shigen e trair Akatsuki? Kizami mostrou seus dentes afiados, sorrindo. Tentando nos recrutar novamente em nome de Shigen? Embora respeitasse Shigen, Kizami depositava sua fé nas promessas de Obito. Parece que sua coleção lhe deu mais confiança. Orochimaru estreitou os olhos inquieto. Mas atrás dele estavam Yagura e Hasa, agora regenerados. Flanqueando-o, eram Kizami e Itachi. Não importa como ele analisasse, Kabuto não tinha motivos para estar tão confiante. Mesmo que reanimasse 5 Kage, a vitória era incerta. Então, o que exatamente ele havia tirado da caixa? Mu ergueu a mão num tom definitivo e arrepiante. Jutsu de invocação. Um selo de invocação irrompeu no chão. Um caixão surgiu da fumaça. Orochimaru deu um sorriso frio e irônico. Ele conhecia a fraqueza do Edo Tensei, e atacou. Jutsu clone das sombras de Shuriken. Ao arremessar um Shuriken, este se dividiu em dezenas, todos direcionados ao caixão que ainda estava se formando. Tolice. Orochimaru zombou, debochando de seu antigo assistente. Kabuto, batalha não é brincadeira de criança. Esse caixão nem vai abrir antes. Bum! A tampa do caixão voou pelos ares. Como se a alma reanimada lá dentro não pudesse esperar mais um segundo. Uma onda avassaladora de chakra explodiu para fora, levantando uma imensa nuvem de poeira e consumindo completamente o Shuriken das sombras. O selo estava completo. Essa figura reanimada não podia mais ser detida. Um chakra tão imenso. Kizami, geralmente imperturbável, parecia sério. Ele podia sentir o poder aterrador se aproximando. Sem chance. Isso é como. Os olhos de Orochimaru se arregalaram. A única vez que ele sentiu isso foi quando ele convocou o primeiro Hokage. Itachi manteve a calma, mas discretamente se colocou entre Sasuke e a fonte do chakra, protegendo seu irmão. Estalo. Uma mão enluvada de preto repousava na borda do caixão. A figura dentro estava prestes a emergir. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Kabuto, falando através do corpo de Mu, abriu os braços. Sua voz transbordava reverência e alegria. Ele não se importava que a invocação pudesse dominá-lo. Ele sorriu quando a figura se ergueu do caixão, suas palavras solenes. É uma grande honra para mim dar-lhe as boas-vindas de volta em nome do Lord Shigen. E então, ele pronunciou um nome que instantaneamente paralisou todos os guerreiros presentes. Senhor Madara. Capítulo 182. Madara. Uchiha Madara. Em todo o mundo Shinobi, havia apenas um homem digno de tamanha reverência por parte de Kabuto. O sangue de Orochimaru ferveu ao perceber o que estava acontecendo, o pânico e a fúria crescendo em seu peito. Que diabos? Isso foi algum tipo de brincadeira? Kabuto, esse homem havia escondido Uchiha Madara em meio às suas coleções particulares. Até mesmo Itachi e Kizami, geralmente calmos, não conseguiam mais manter a compostura. Não havia um único Shinobi que pudesse se dar ao luxo de ignorar o nome de Madara. Barulho. Das sombras emergiu um homem com cabelos soltos e desgrenhados. Ele vestia uma armadura de batalha carmesim e tinha um rosto frio e inexpressivo. Com alguns passos lentos para fora do caixão, ele lançou seu olhar para o segundo Tsuchikage Mu. Apenas esses poucos passos desencadeou uma onda de pressão aterradora. O homem que outrora rivalizou com Hashirama Senju, o primeiro Hokage, em um duelo que terminou apenas em morte mútua. O homem temido como o demônio do mundo Shinobi. Shinobi no Shura. A técnica Edo Tensei. Madara flexionou o braço, compreendendo imediatamente a natureza de seu corpo e o estado de Mu, e sentindo quem controlava o jutsu. Ele também ouvirá um nome que despertou seu interesse. O que está acontecendo? Onde está aquela pirralha da Nagato? Madara cruzou os braços. Sua voz suavizou-se ligeiramente, embora seu rosto permanecesse gélido. E você? Qual é a sua relação com Lord Shigen? Sou subordinado do Lord Shigen. A voz de Kabuto continha uma risada discreta, e ele não perdeu tempo em direcionar o olhar de Mu para o lado de Orochimaru. O mundo Shinobi enfrentou algumas complicações. Obito roubou seu Rinnegan, aliou-se a traidores e traiu tanto o Lord Shigen quanto a sua vontade. Não tive escolha a não ser reanimá-lo, Lord Madara. Aquele idiota me traiu? O rosto de Madara mudou, e então, lentamente, se contorceu em um sorriso frio e zombeteiro. Nada surpreendente. Claro, ele nunca confiou em Obito. Mesmo morto, ele implantou um selo amaldiçoado no coração de Obito, esperando uma traição. Mas a traição de Obito era uma preocupação menor. Madara poderia esmagá-lo como uma formiga. Então, Lord Shigen também retornou? Era isso que realmente o preocupava. Lord Shigen, seu aliado de confiança no plano Olho da Lua, aquele que possuía tanto força quanto visão. Sua orientação moldou grande parte das grandes ambições de Madara. Sim, por uma reviravolta do destino. O tom de Kabuto era de divertimento. Graças a uma certa pessoa, Orochimaru, que procurou explorar o poder do Lord Shigen, ele foi revivido neste mundo mais uma vez. Madara sentiu levemente com a cabeça, lançando um olhar preguiçoso para Orochimaru e os outros. Então, ele quer que eu lide com esses traidores? Mais precisamente, para resgatar o menino deles. Mu apontou para Uchiha Sasuke. Já que seu Rinnegan foi roubado por Obito, o plano da Akatsuki precisa de um novo candidato. Essa criança é aquela que Lord Shigen acredita ter o maior potencial para despertar o Rinnegan.
Se eu estou aqui, não há necessidade de nenhum outro candidato. Madara zombou. Seu retorno por si só tornava os planos de contingência desnecessários. Mas então ele viu Sasuke e parou. Essa cara era idêntico ao seu irmão mais novo, Izuna. Interessante. A curiosidade de Madara despertou. Ele se lembrou das altas expectativas de Shigen e ficou genuinamente intrigado. Será que Lord Shigen realmente acredita que este garoto pode despertar o Rinnegan? Sim, ele é o motivo pelo qual eu o trouxe de volta agora, Lord Madara. Madara assentiu lentamente. Ele havia aceitado o raciocínio de Kabuto e estava disposto a ajudar a resgatar Sasuke. Ele queria ver que tipo de potencial aquele garoto, que se parecia tanto com Izuna, realmente tinha. Afinal, como alguém que realmente despertou o Rinnegan, ninguém sabia melhor do que Madara o quão difícil isso era. Nem mesmo alcançar o Mangekyou eterno foi suficiente. Era preciso as células de Hashirama e décadas de cultivo para despertar o olho do sábio dos 6 caminhos. E esse menino, será que ele realmente poderia alcançar tais alturas? Enquanto Madara observava Sasuke em silêncio, Orochimaru e os outros sufocavam sob a pressão que emanava dele. Mesmo um mero vislumbre de seu chakra e da lendária aura da Era dos Reinos Combatentes os deixou paralisados de medo. Itachi-san. A arrogância habitual de Kizami desapareceu. Ele apertou sua meada com força, um suor frio escorrendo por seu rosto de tubarão. Acho que não temos como vencer essa. Claro que não. Mesmo Kizami, com todas as suas reservas de chakra, conseguiu sentir a imensa diferença entre eles. Itachi entendeu isso ainda mais claramente. Como membro do clã Uchiha, ele sabia melhor do que ninguém o que Madara representava. Precisamos recuar. O olhar de Orochimaru se abaixou. Ele já estava pensando em abandonar Itachi e Kizami para usá-los como distração e escapar com Sasuke. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, Madara concordou em ajudar a resgatar Sasuke. Então, deixo tudo em suas mãos, Sr. Madara. O tom de voz de Kabuto era de sorriso enquanto ele entregava o controle total. Muito bem. Madara assentiu preguiçosamente. Com isso, ele começou a caminhar em direção a eles. Cada passo que ele dava aumentava a pressão sobre todos. A expressão de Kizami mudou. O som dos passos de Madara fez seu coração disparar instintivamente. Uma gota de suor escorreu por sua testa. Ele agarrou sua meada e atacou primeiro. Clang! Ele avançou, golpeando o pescoço de Madara com a sameada, cujas bandagens se rasgaram, revelando espinhos afiados. Um dos Oshigaki? Madara inclinou a cabeça, esquivando-se com facilidade e agarrando o pulso de Kizami. Sameada tentou revidar, estendendo seu cabo, mas Madara foi mais rápido. Seu Sharingan se acendeu, lendo cada movimento. Rachadura. Ele acertou uma cotovelada no queixo de Kizami, fazendo o homem enorme voar pelos ares. Então, Madara brilhou no ar. Baque. Um chute atingiu o peito de Kizami, lançando-o como um boneco de pano. Cal. Um bando de corvos surgiu de repente, formando Itachi no ar. Ele golpeou o peito de Madara com uma kunai. Um ataque furtivo baseado em genjutsu. Madara zombou, desviando os golpes de Itachi apenas com o pulso. Esgrima ao estilo Uchiha. Sua técnica não é ruim. Itachi não disse nada. Ele prosseguiu com mais 3 golpes rápidos, em seguida, arremessou a kunai como um shuriken. Naquele mesmo segundo, ele já estava fazendo selos com as mãos. Sua velocidade era de tirar o fôlego. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Uma enorme bola de fogo rugiu para frente. Bons selos. Ninjutsu sólido. Madara o igualou com calma. Por sorte, eu mesmo me viro bem com o estilo fogo. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Uma bola de fogo ainda maior irrompeu da boca de Madara, engolindo por completo a técnica de Itachi. As chamas avançaram com força. Itachi ergueu a mão, com sangue escorrendo de seu Mangekyou. Amaterasu. Uma chama negra e repentina irrompeu. A criatura se agarrou às próprias chamas, usando-as como combustível, e irrompeu em um inferno ainda mais aterrador. Pode até mesmo iniciar um incêndio. A voz de Kabuto ecoou por trás. Essa é a Amaterasu. Madara sorriu com ar de superioridade inabalável. Uma das habilidades do Mangekyou. Dizem que queima tudo o que toca. Os olhos deles são impressionantes. Capítulo 183. Impressionante mesmo. Era raro Madara oferecer tal elogio. Mas como portador do Amaterasu do Mangekyou Sharingan, Itachi não sentia alegria alguma. Pelo contrário, a pressão só aumentava. Por quê? Apenas Amaterasu se mostrou minimamente útil. Seus poderes do Mangekyou consistiam em Amaterasu e Tsukuyumi. Tsukuyumi, um genjutsu jamais funcionar em Madara, reconhecido como o Uchiha mais poderoso da história. Itachi sabia que sua ilusão não o deteria. Mas, o elogio de Madara terminou aí. O homem, que demonstrara apenas um breve interesse por um jovem promissor, subitamente irrompeu em camadas de chakra. Costelas esqueléticas azuis o envolveram, transformando-o rapidamente em um gigante maciço com metade do corpo. Suzano. Madara ergueu a mão de seu Suzano azul, invocando uma lâmina curva azul brilhante. Sem hesitar, ele desferiu um golpe descendente, cortando as chamas do Amaterasu com facilidade. A enorme lâmina agora estava apontada diretamente para Itachi. Chega! Os truques do Mangekyou Sharingan me entediam. Protegido dentro de seu Suzano, Madara deu uma risadinha. Para o clã Uchiha, o verdadeiro combate é uma disputa de Mangekyou.
Já que você se aliou a Obito, sabe que nossas batalhas finais sempre se resumem a Susanoo contra Susanoo. Vamos ver o seu. Itachi cerrou os dentes e formou um selo com os dedos. Embora incerto quanto à vitória, ele não podia recuar, não quando precisava ganhar tempo para que os reforços de Konoha chegassem e para proteger seu irmão. No instante seguinte, costelas vermelhas e esqueléticas irromperam de seu corpo. Ele ergueu os dedos com os olhos fixos em Madara, e invocou seu próprio Susanoo vermelho. Curiosamente, ambos ativaram o Susanoo de estágio 2, corpos pela metade com armadura, e ambos lançaram ataques simultaneamente. O que é isso? Sasuke olhou horrorizado para os dois gigantes espectrais imponentes. Ele nunca tinha visto tamanho poder avassalador. Este nível de combate, muito além do que ele havia testemunhado durante os exames Chunin. Então esse é o lendário Susanoo. Orochimaru, por outro lado, estava estranhamente divertido. Ele examinava cada Susanoo como um cientista curioso, seus olhos alternando entre o azul e o vermelho. Mas eventualmente, seu olhar serpentino voltou-se para Sasuke. Esse garoto era o atalho que ele usava para adquirir esse poder. A intensidade no campo de batalha aumentou drasticamente. Todos sabiam, as coisas estavam prestes a ficar muito mais brutais. O Susanoo vermelho de Itachi ergueu a mão, conjurando um conjunto espiralado de Yasaka Magatama. Então ele vai para lá. Madara não recuou. Seu Susanoo azul ergueu ambos os braços e rasgou o ar, formando seu próprio Yasaka Magatama, arremessando-o em direção a Itachi. Caramba! Itachi respondeu imediatamente lançando seu Magatama vermelho para interceptá-lo. Bum! Dois conjuntos opostos de armas de chakra colidiram no ar, fazendo com que as próprias formas do Susanoo rachassem e tremessem. Eles sabiam. Se não reforçassem Susanoo, ela desabaria. Itachi, em particular, não podia se dar a esse luxo. Seu corpo real não era tão resistente quanto um Edo Tensei. Sasuke também não sobreviveria à reação negativa. Então, seu Susanoo vermelho irrompeu ainda mais, preenchendo-o com chakra semelhante a músculos, formando uma forma humanoide mais completa. Ele vestia uma armadura, segurava uma cabaça em uma das mãos e um escudo redondo na outra. Estágio 4 Susanoo. A forma finalizada lançou seu escudo com padrão ondulado contra o chão, absorvendo a enorme onda de choque de frente. Espelho Yata. Madara estreitou os olhos em reconhecimento. Disse que bloqueia e reflete qualquer ataque físico. O que significa? Deve haver uma arma ofensiva correspondente. Madara ignorou as rachaduras em seu próprio Susanoo, concentrando-se inteiramente na mão em forma de cabaça do Susanoo vermelho. Que tipo de arma seria adequada para usar com o espelho Yata? Então, Itachi deu-lhe a resposta. A mão que segurava a cabaça abriu-se em leque. Um raio vermelho brilhante, reluzindo como lava derretida, emanou da cabaça, atravessando completamente o Susanoo azul de Madara. E ainda mais chocante, atravessou o próprio Madara. Ah, então é a lendária espada Totsuka. Madara sorriu. Ele não tinha o menor medo de ser selado. Sabia muito bem que a espada Totsuka podia aprisionar almas para sempre em um sonho embriagado. Mas a sua vontade jamais cederia. No momento em que a lâmina atingiu o alvo, Madara ergueu um dedo. Seu Susanoo surgiu erguido, mais alto, mais forte, agora o envolvendo em um núcleo de cristal. A lâmina Totsuka partiu-se ao meio. Não, Itachi havia desativado o Susanoo completamente. Ele sabia que um único golpe não derrotaria Madara e planejou recuar desde o início. Mas seu corpo não aguentou. Depois de Tsukuyomi em Kakashi, depois de Amaterasu e Susanoo, Itachi tossiu sangue, cambaleando e mal conseguindo se manter de pé. No entanto, teimosamente, ele puxou Sasuke para cima, determinado a fugir. Felizmente, ele tinha um colega de equipe, mesmo que esse colega de equipe também o estivesse espionando. Kizami avançou repentinamente, seu corpo se transformando em uma monstruosidade meio tubarão. Ele agarrou Itachi e Sasuke e disparou em velocidade máxima. Não importa o que, a missão não podia falhar. Mesmo não sendo páreo para Madara, Kizami havia se preparado para esse momento, formando uma estranha e silenciosa relação de confiança com Itachi. O que? Orochimaru ficou estupefato. Aqueles dois simplesmente fugiram com Sasuke? Isso significava que ele estava sozinho para enfrentar Madara? Orochimaru olhou para as costas de Kizami fugindo com os irmãos Uchiha em choque. De repente ele sentiu algo e virou a cabeça lentamente novamente, vendo uma massa gigantesca como uma montanha aparecer atrás dele. O Susanoo. Forma perfeita. Este era um verdadeiro Susanoo. Qualquer um que visse o Susanoo perfeito de centenas de metros de altura dificilmente teria a ideia de derrotá-lo. Ou talvez Itachi já tivesse previsto isso e por isso escolheu fugir. Afinal, ele era do clã Uchiha. E ele conhecia muitos segredos do clã Uchiha, especialmente alguns segredos de Madara que ele tinha ouvido falar. Este homem, que certamente possuía o Mangekyou Sharingan eterno, também possuía o poder de ser quase imbatível no mundo shinobi com o Susanoo perfeito. O Mangekyou Sharingan comum não poderia ser seu adversário. Aqueles sujeitos. Orochimaru cerrou os dentes e explodiu com uma velocidade surpreendente neste momento. Seu corpo inferior se contorceu como uma cobra, deslizando em alta velocidade para longe. Quer fugir? O sorriso de Madara era desdenhoso. Ele olhou para as três figuras cada vez menores com um certo desprezo, como se estivesse observando algumas formigas que poderiam ser esmagadas a qualquer momento lutando desesperadamente para escapar sob seus pés. No instante seguinte, o Susanoo perfeito sacou sua espada katana gigante de repente. Um golpe cortou o ar à sua frente em um instante, atingindo a direção para onde os três estavam fugindo, deixando um fosso largo e profundo na terra. Poeira e terra sem fim se espalharam instantaneamente. Kizami e os outros foram instantaneamente atingidos pela onda de choque deste golpe, caindo e rolando antes do fosso largo. O fosso largo tornou-se um caminho sem volta que eles não podiam cruzar neste momento. No céu,
o Susanoo azul e alto pairou no ar. Este Susanoo traçou um arco elegante no céu, e seu corpo alto pousou lentamente no fosso largo. As asas em suas costas batiam, fazendo seu corpo gigantesco flutuar no ar. Apenas uma cabeça gigantesca bloqueava o caminho de todos. Madara estava no cristal no topo da cabeça do Susanoo azul, olhando para as pessoas que se levantavam de forma desajeitada, e um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios, zombando da ingenuidade daqueles sujeitos que tentavam escapar de suas mãos. Que a farsa de brincar de casinha termine aqui. Madara olhou para as pessoas com expressões ansiosas com um sorriso frio, controlando Susanoo perfeito para estender uma mão gigante. Agora, entregue a criança. Eu não quero que a esperança de Lord Shigen seja frustrada logo após meu retorno ao mundo ninja. Capítulo 184. Uchiha Sasuke havia sido capturado por Madara, porque ninguém conseguia resistir ao poder de Madara. As asas colossais de seu Susanoo, que cobria todo o corpo, se abriram amplamente obscurecendo o céu, e levaram um menino de cabelos negros enquanto voavam alto em direção aos céus. Tosse, tosse. Uchiha Itachi só pôde observar enquanto seu irmão mais novo era levado embora. Seu corpo enfraquecido nada podia fazer para impedi-lo. Pior ainda, agora que Madara havia descoberto que aquele com Mangekyou Sharingan era o irmão mais velho de Sasuke, ele decidiu poupar os traidores, ainda que minimamente. Aquele irmão mais velho seria o sacrifício necessário para nutrir o Mangekyou Sharingan eterno. E no entanto, no coração de Itachi, só havia preocupação com seu irmão mais novo. Ele apenas esperava que Sasuke não sofresse nenhum mal dentro da Akatsuki. Quanto ao resto, o futuro permanecia incerto, contanto que Sasuke estivesse seguro, mesmo que fosse desviado do caminho certo por Shigen e Madara. Itachi acreditava que um dia poderia trazer seu irmão de volta ao caminho correto. Afinal, para despertar o Mangekyou eterno ou mesmo o Rinnegan, Sasuke precisaria do poder ocular de seu irmão. Os dois estavam destinados a se encontrar novamente, embora da próxima vez possa ser em uma batalha de vida ou morte. Kizami e Orochimaru não entenderam nada disso. Só depois de verem o colossal Susanoo azul de Madara voar para longe é que perceberam o quão perto da morte haviam chegado. Nós realmente temos sorte, não é? Kabuto, controlando o corpo do segundo Tsuchikage Mu, libertou o segundo Mizukage e sorriu para Orochimaru e os outros. Esperemos que você tenha a mesma sorte quando nos encontrarmos novamente, Lord Orochimaru. Até lá. Pul. Os dois Kage reanimados desapareceram em nuvens de fumaça. Orochimaru rangeu os dentes. Aquele seu antigo assistente inútil tinha encontrado um novo mestre e agora ousava desprezá-lo. Que raiva! Ainda, eles só sentiam raiva. Os outros que testemunharam a batalha ficaram apenas com medo. Kakashi ataque. Uchiha Obito, outrora companheiros de equipe, agora adversários, travaram um longo confronto, até que Kabuto invocou Madara através do Edo Tensei. No momento em que Madara apareceu, liberando seu Susanoo de corpo inteiro, Obito concordou imediatamente com um cessar-fogo. Foi então que ele percebeu, sua verdadeira crise havia chegado. Madara tinha sido trazido de volta à vida. Para Obito, Madara era ainda mais perigoso que Shigen. Ao menos com cuidado, ele poderia evitar ser morto por Shigen. Mas e Madara? Havia plantado um selo amaldiçoado em seu coração. O pior de tudo era que Sasuke agora havia caído nas mãos de Madara. Ele provavelmente era apenas um peão descartável aos olhos de Madara. Obito lançou um olhar frio para Kakashi, culpando seu antigo amigo por tudo. Se não fosse pela sua interferência, Sasuke não teria sido capturado por Madara. Graças a você, todo mundo ninja agora está em perigo. Sasuke. Kakashi olhou para o horizonte, observando o ponto azul que era o Susanoo de Madara desaparecer no céu, encarando lentamente a realidade de seu aluno ter sido levado. Em vez de repreender Obito e Orochimaru por sequestrarem um shinobi de Konoha, Kakashi fez a pergunta mais importante. Por que vocês estão todos atrás do Sasuke? Esse era o verdadeiro problema. Kakashi sempre acreditou que Sasuke carregava muito ódio e responsabilidade, o que poderia levá-lo por um caminho sombrio. Mas agora, havia algum outro segredo? Sasuke era apenas um genin de Konoha. Mesmo sendo o último Uchiha, despertar o Mangekyou provavelmente era o seu limite. Então, por que ele era tão importante para Obito, Orochimaru, Madara e Shigen? Tic. Obito, é claro, recusou-se a responder. Agora, ele precisava encontrar Orochimaru. Eles precisavam se preparar para a ameaça da ressurreição de Madara. Para ser justo, Obito ainda não havia traído Madara de fato. Mas Madara sempre duvidara dele, e agora chegará a hora da verdadeira rebelião. Afinal, Obito sabia melhor do que ninguém o quão orgulhoso Madara era, gabando-se incessantemente de como o plano deles tinha vindo de Shigen e do sábio dos 6 caminhos. Enquanto isso, os reforços de Konoha finalmente chegaram. Mas eles chegaram tarde demais. Todos os shinobi renegados haviam desaparecido, e tudo o que restou foi o enorme desfiladeiro deixado pelo ataque de Madara. Madara foi revivido? Foi ele quem fez isso? A quinta Hokage, Tsunade, viera pessoalmente na esperança de capturar Orochimaru. Agora, ela estudava a cicatriz abissal no campo de batalha, ouvindo o relatório de Kakashi. Infelizmente, Kakashi não sabia muita coisa. Ele só tinha visto Madara descer como um deus e esmagar Itachi e os outros, para depois levar Sasuke e ir embora. Então você está dizendo? Tsunade franziu a testa e então perguntou. Sasuke não desertou por conta própria, não é? Kakashi não disse nada. Ele e Tsunade sabiam que Sasuke provavelmente havia escolhido o poder em vez da lealdade. Mas essa desculpa, pelo menos poderia protegê-lo de antecedentes criminais. Diga isso para Jiraiya e Naruto. Tsunade deu suas ordens. Nada de procurado para Sasuke. Antes de sair, ela colocou a mão no ombro de Kakashi. Esperemos que nossa história não se repita na próxima geração. O resto, depende deles. Isso foi um Hokage dando uma brecha para Sasuke. Uma que deixasse espaço para o seu retorno.
Tsunade não queria que o time 7 se desfizesse como ela e Jiraiya, ou como Kakashi e Obito. Claro, nem todos se deixariam enganar, menos ainda Jiraiya, que tinha visto Sasuke crescer. Ao ouvir a notícia, Jiraiya compreendeu imediatamente a posição de Sasuke nessa disputa. Ainda, ele não revelou a verdade. Em vez disso, ele usaria isso para incentivar Naruto a ficar mais forte. Naruto. Sasuke foi levado. Por quem? O rosto de Naruto se contorceu em choque e raiva. Com base no que sabemos, Akatsuki, sob Shigen, Jiraiya já suspeitava há tempos da estranha atenção de Shigen por Sasuke durante os exames Chunin. Agora tudo fazia sentido. Aquele garoto também poderia ter o potencial para mudar o mundo. Afinal, Sasuke quase se tornou discípulo de Jiraiya. Vamos trazê-lo de volta, declarou Naruto com o rosto mortalmente sério. Mas, ainda não somos fortes o suficiente. Você precisa ficar mais forte se quiser salvar Sasuke de Shigen. Jiraiya o advertiu gentilmente. Mas esteja preparado. Se Sasuke for usado por Shigen, então um dia você poderá ter que lutar contra ele. A Megakuri fora da base da Akatsuki. A chuva caía incessantemente de um céu cinzento. Shigen, com os olhos vendados por uma gaze preta, estava sentado em uma cadeira de rodas. Ao lado dele, Nagato segurava um guarda-chuva de papel. Eles esperaram, acolhendo o retorno de Madara e Sasuke. Sasuke hesitou. Durante os exames Chunin, Shigen o aterrorizou, uma presença opressiva disfarçada de curandeiro, mas com a intenção de remodelar o mundo. Este homem não era curandeiro. Mas se Sasuke quisesse poder, ele teve que seguir Madara e enfrentar Shigen. Madara casualmente ergueu a mão sobre a cabeça de Sasuke, protegendo-o da chuva. Mas não por muito tempo. Shigen, percebendo isso, simplesmente ergueu um dedo para o céu. Uma violenta rajada de vento rasgou as nuvens, dispersando a tempestade. A chuva parou. A luz do sol retornou. Esse simples ato, mudar o clima, chocou Madara e Sasuke igualmente. Até mesmo aqueles que estavam atrás de Shigen ficaram atônitos. Esse tipo de poder foi algo inimaginável. Interessante. Madara sorriu de canto, vendo o corpo vivo de Shigen, agora certo de uma coisa. Este homem realmente havia retornado. E talvez seu poder era ainda maior do que o esperado. Por enquanto, eles ainda eram aliados. Madara apenas esperava que Shigen não cobiçasse o poder da 10 Caudas. Capítulo 185. Na verdade, Madara estava pensando demais nisso. Shigen não tinha nenhum interesse real na possibilidade da 10 Caudas reviver no futuro, e ele já havia explicado tudo o que acontecerá desde seu retorno a Madara. Por exemplo, Obito, tentando assumir o controle do plano Olho da Lua, ordenou que seus subordinados matassem uma besta com cauda, atrasando o plano significativamente. Obito, tentando assumir o controle da Akatsuki, aliou-se a Orochimaru para ressuscitar o antigo Hokage usando o Edo Tensei, quase destruindo a organização, mas inadvertidamente desencadeou o retorno de Shigen. Em resumo, Obito havia provocado um desastre atrás do outro, e Shigen estava limpando a bagunça. Estou envergonhado. Após ouvir tudo, Madara só pôde pedir desculpas. As veias saltavam em sua testa em frustração. Ele não conseguia acreditar que o homem que escolhera com tanto cuidado antes da morte, o Uchiha Obito, se revelasse tão tolo e míope. Afinal, o Zetsu Negro, deixado para trás para auxiliar Shigen, sempre fora confiável, cumprindo todas as ordens sem hesitar, zelando lealmente pelo legado de Madara. Mas e o Obito? Só tinha causado problemas. Madara começava a se arrepender. Talvez tivesse se impressionado demais com a explosão emocional de Obito, com o despertar de seu Mangekyou. Mas poder por si só não era suficiente para executar o plano Olho da Lua. Aquele idiota causou tanto caos apenas para manter o controle. Mas na realidade, importava quem estava no controle? O plano não era trazer paz ao mundo através do Tsukuyomi infinito? Quem lançou o Genjutsu não deveria fazer diferença, certo? Bem, talvez sim. Afinal, quem obtivesse a 10 Caudas e lançasse o Tsukuyomi infinito essencialmente se tornaria um deus. Talvez a ambição de Obito fosse apenas natural. Ainda, Madara lançou um olhar para Shigen, sem conseguir enxergar nele qualquer sinal de tal ambição. Pelo contrário, Shigen tratou Madara com genuíno respeito e claramente não tinha intenção de lutar pelo plano. Ele estava até mesmo confiando a 10 Caudas e o plano do Olho da Lua inteiramente a Madara. Deixamos o plano a seu critério. Como o Edo Tensei restaura os mortos à sua melhor forma, e meu corpo tem certos problemas. Já que Obito roubou seu olho e traiu a Akatsuki, Zetsu Negro procurou Kabuto para revivê-lo. Agora tudo deve ser confiado a você mais uma vez. Você não parece ser alguém com problemas físicos. Madara estreitou os olhos, sentindo o chakra aterrador escondido sob a calma aparente de Shigen, um poder que o deixava inquieto. Se não me engano, seu chakra supera até mesmo o de Hashirama. Aquilo foi impressionante. Diante do chakra de Shigen, Madara sentiu uma disparidade quase ilusória. Uma diferença como um degrau numa escadaria divina. Não era uma ilusão. Madara lembrou-se de como Shigen havia mudado o clima casualmente para recebê-lo. Isso provava que seus poderes eram de magnitudes completamente diferentes. Esse tipo de poder deveria ser chamado de nível 6 caminhos. Shigen revelou livremente a natureza de seu poder, chegando até a exibir um gancho diante de Madara. Assim que você obtiver a 10 Caudas, você também terá esse tipo de poder, porque esse chakra contém 7 tipos de transformações elementais. É um salto qualitativo além do chakra normal. Essa explicação despertou a intensa curiosidade de Madara. Após despertar o Rinnegan, ele finalmente dominou 6 transformações da natureza. Mas isto era algo ainda maior. Como o antigo guerreiro que outrora se deleitava na batalha, Madara estava empolgado. Ele não conseguia conter o desejo de desafiar Shigen. Seus dedos se contraíram levemente.
Ele queria brigar. Você entenderá quando se tornar o Jinchuriki da 10 caudas. Shigen, como se alheio ao espírito de luta de Madara, dispensou o gesto com um gesto de mão, indiferente. Por enquanto, em que ponto estamos com o plano Olho da Lua? Madara finalmente voltou-se para os negócios. A situação pode ser bastante grave. Shigen conduziu Madara para o interior da base da Akatsuki, onde a estátua demoníaca do caminho exterior ainda permanecia adormecida, uma carcaça gigante e vazia. Claramente, eles nem sequer tinham concluído o primeiro passo. Pior, o Rinnegan que Madara deixará para trás havia se perdido. Ainda assim, nem tudo foi ruim. A Akatsuki nunca esteve tão forte. Com Shigen vivo e Madara reanimado, eles agora tinham 2 indivíduos fortes o suficiente para esmagar todo o mundo ninja e capturar qualquer besta com cauda. Mas a 3 caudas ainda não havia sido revivida. Por mais fortes que fossem, ainda não havia nada que pudessem fazer. Assim que Madara suspirou e murmurou algumas queixas, um jutsu de invocação foi ativado, e de repente a estátua demoníaca desapareceu. Jutsu de invocação. Os lábios de Madara se curvaram num sorriso sarcástico. Alguém acabou de fazer minha estátua desaparecer, bem na minha frente. Provavelmente. Óbito. Zetsu Negro emergiu cautelosamente relatando. O outro Rinnegan está nas mãos de Kabuto. Apenas Óbito o implantou. Ele levou meu olho? Madara olhou para trás com um sorriso de escárnio. Perfeito. De qualquer forma, ele precisava que alguém usasse o Rin Tensei nele. Aquele idiota seria o sacrifício perfeito. Encontre-o. Shigen se voltou para Zetsu Negro. A partir de agora, o plano Olho da Lua e Akatsuki são responsabilidade de Madara. Então, Zetsu Negro concordou, embora tenha lançado um olhar preocupado para Shigen. Embora Shigen não pudesse ver, ele se virou precisamente na direção de Sasuke. Eu vou cuidar do menino. Ele será nosso plano B. Totalmente desnecessário. Madara começou a falar, mas parou ao olhar para o rosto de Sasuke. Em vez disso, ele assentiu com a cabeça e até deu um leve sorriso. Então essa criança é o último Uchiha? Agora, este último membro do clã, será que um dia ele ficaria ao lado dele? Coisas estavam ficando interessantes. Mesmo antes do plano Olho da Lua começar oficialmente, Madara já sentia curiosidade por Sasuke, talvez na esperança de que esse descendente se tornasse seu camarada, principalmente porque esse garoto se parecia muito com Izuna. Izuna, antes de morrer, você me pediu para proteger o clã Uchiha. Mas naquela época, nenhum deles escolheu me seguir. Enquanto Madara relembrava as últimas palavras de seu irmão, ele encarou Sasuke com uma estranha sensação de destino. Então talvez, seja isso que você queria dizer? Para proteger este último pequeno Uchiha. Capítulo 186. Uchiha Madara estava agindo de forma um pouco estranha. Ao perceber que o plano Olho da Lua ainda não podia prosseguir, ele se ofereceu pessoalmente para assumir o treinamento e a orientação de Sasuke. Enquanto Zetsu Negro procurava pelo paradeiro de Óbito, Madara abriu um campo de treinamento particular e começou a submeter Uchiha Sasuke ao regime mais árduo imaginável. Mais rápido, golpes mais fortes. Madara estava de pé no campo de treinamento com os braços cruzados, expressão fria enquanto desviava sem esforço dos ataques de Sasuke, criticando a falta de precisão e poder do garoto. Para Madara, o estilo de luta atual de Sasuke era totalmente indigno. Embora Sasuke tivesse apenas 12 anos e tivesse acabado de despertar o Sharingan de 2 Tomoe, Madara o fez lutar diretamente contra sua própria força quase máxima. A intensidade era monstruosa para alguém daquela idade. Ainda, os resultados foram claros e drásticos. Tendo crescido treinando ao lado de seu irmão Izuna, Madara sabia exatamente como transformar uma criança em um verdadeiro assassino. Naturalmente, o taijutsu era apenas a base. O ninjutsu recebeu a mesma ênfase. Madara não se conteve, especialmente com as técnicas de liberação de fogo. Seu domínio do fogo superava em muito de qualquer outro ninja no mundo, ultrapassando até mesmo Jiraiya, que havia treinado Sasuke anteriormente. Mas acima de tudo, ele se concentrou no Sharingan. Madara percebeu que o uso do olho por Sasuke era primitivo. Ele nem sequer conseguia usar Genjutsu. Seus maiores pontos fortes eram imitar os movimentos dos oponentes e realizar rastreamento visual em alta velocidade. Genjutsu é muito mais útil em combate do que você imagina. Contra qualquer um abaixo do nível de Hashirama ou Lord Shigen, o Genjutsu por si só pode encerrar uma luta instantaneamente. Para você, o Genjutsu irá conservar chakra e explorar as fraquezas do inimigo. Sasuke franziu a testa impaciente. Ele queria poder. Isso vai me ajudar a matar o Uchiha Itachi? Perguntou ele. Quero aprender o que você usou naquele dia, o poder chamado Susanoo. Susanoo? Madara sorriu com ar de superioridade, claramente orgulhoso da sua própria vitória. Esse poder só se manifesta após o despertar do Mangekyou Sharingan, disse ele. Mas para despertá-lo, você precisa experimentar uma dor imensa, uma dor que dilacera sua alma. Quanto mais profunda a ferida, maior o poder do olho. A maneira mais rápida era para sofrer. Shigen, que estava ouvindo por perto, franziu levemente a testa. Será que o Uchiha tinha ido tão longe assim? Mas foi inegavelmente eficaz. Em vez de tentar guiar Sasuke para intensificar suas emoções e estimular os canais de chakra especiais do cérebro Uchiha, ativar o olho por meio de trauma tinha inúmeros precedentes de sucesso. Suficiente. Continue treinando. Madara lançou um olhar para Sasuke e mudou de assunto. Sem um corpo forte, o fardo do Sharingan irá destruí-lo. Sasuke cerrou os dentes e endireitou-se novamente. Ele não podia negar. O treinamento de Madara funcionou.
Onde antes era completamente dominado, agora ele acertava cada vez mais golpes, resistindo a mais rounds em seus treinos. Lentamente, mas com certeza, Sasuke estava ficando mais forte. Ele havia começado a acompanhar a Akatsuki em missões, e sua habilidade em combate rivalizava, e às vezes superava, a de outros membros. Só havia um problema. Ele ainda não havia despertado o Mangekyou Sharingan, mas sob a tutela de Madara, Sasuke já havia evoluído para o estágio de 3 Tomoe e agora dominava completamente muitas das técnicas lendárias do clã Uchiha. Na verdade, ele era mais forte do que vários membros da Akatsuki. No entanto, sua mente estava singularmente focada. Matar Itachi. Isso era tudo que importava para Sasuke. Ele não dava a mínima para a visão da Akatsuki de paz mundial através do medo como arma. Terra da Chuva. No campo de treinamento da Akatsuki, duas figuras se moviam com a velocidade de um raio, colidindo em uma série de golpes fulminantes. Sasuke atacou Madara com fúria implacável. Ele não se conteve. O treinamento deles não precisava preservar a vida de Madara. Ele já estava morto. Ainda muito lento. Ainda muito fraco. Madara desviou o golpe casualmente, comentando friamente sobre as fraquezas de Sasuke. Esse menino foi misericordioso demais. Madara conseguia enxergar através da fachada. A máscara fria de Sasuke escondia um coração frágil. A menos que fosse levado ao limite, ele não conseguiria matar ninguém além de Itachi. Escuta aqui, pirralho. No período Sengoku, essa fraqueza teria te levado à morte. Madara interveio no meio do combate, repreendendo-o em voz alta. Se você não consegue eliminar seu inimigo de perto, então use ninjutsu avassalador para acabar com isso. Sasuke saltou para trás, formando selos de mão no ar, e então lançou uma parede de fogo flamejante. Estilo de fogo, destruidor de chamas majestosas. Ainda muito fraco, o Susanoo azul de Madara irrompeu das chamas. Ele cortou o fogo com facilidade, avançando de forma constante. Nem isso conseguirá perfurar o Susanoo de Itachi, advertiu Madara. O dele é protegido por um dos tesouros divinos. Acima deles, relâmpagos dançavam nas nuvens de tempestade. Sasuke ergueu a mão, invocando uma enorme besta de relâmpagos. Estilo relâmpago, Kerin. Seu jutsu característico. Dominando o próprio clima, a besta relâmpago mergulhou com velocidade e poder divinos, impossível de desviar. Mas para Madara, não foi nada. Técnicas inúteis com limitações ambientais. Madara zombou. Seu Susanoo blindado de 4º estágio absorveu o golpe, sofrendo apenas um leve abalo. Fracassado, Sasuke desabou sem fôlego. Contra um Susanoo de 4ª fase. Seus ataques não são suficientes. Madara se aproximou. Para quebrá-lo, você precisa do seu próprio Mangekyou Sharingan. Sasuke não respondeu. Ele já sabia o que Madara queria que ele fizesse. Mate alguém querido. Deixe-se levar pela raiva. Sinta a agonia. Time 7. Naruto. Sasuke conhecia o caminho para o Mangekyou, mas a ideia de matar Naruto, alguém a quem um dia confiou sua vida, era insuportável. Mesmo depois de todos esses anos, ele não conseguiu se obrigar a fazer isso. Naruto. Era o último consolo que lhe restava após o massacre do clã Uchiha. Não importa, murmurou ele, apertando a espada e se levantando novamente. Mesmo sem o Mangekyou, eu matarei Itachi. Madara olhou para ele sem expressão. Tudo bem. De qualquer forma, ainda não os encontramos. Ele zombou meio brincando, meio irritado. Vem ajudar nas missões da Akatsuki. Para evitar mais problemas com as bestas com cauda, começaremos a coletá-las agora. Além do mais, não importa o quão bem eles se escondam. Eles não ficarão de braços cruzados enquanto reunimos todas as bestas com cauda. Os olhos de Madara brilharam perigosamente enquanto ele entrelaçava os dedos. Ele estava pronto. Chegou a hora de expulsar os ratos de suas tocas com fumaça. Capítulo 187. Uchiha Madara não era estranho à estratégia. Na verdade, ele era extremamente hábil em enganar e tramar. Com o recente ressurgimento do Três Caudas, todas as 9 bestas com cauda do mundo Shinobi se manifestaram novamente, e o plano da Akatsuki finalmente pôde começar de fato. Embora a Akatsuki não possuía mais a estátua demoníaca do caminho exterior, mas isso não os impediu de capturar as bestas com cauda. Afinal, com Shigen e Madara presentes na base da Akatsuki, não havia como nenhuma besta com cauda causar problemas ali. Na verdade, a Akatsuki já os vinha coletando secretamente. Diversos Jinchuriki que haviam perdido contato com suas aldeias, como o Roshi do 4 Caudas e o Takata dos 6 Caudas, já haviam caído sob o controle da Akatsuki há muito tempo. O plano era evitar alarmar as grandes nações, conquistando primeiro as isoladas. Além disso, essa abordagem era uma armadilha, uma isca destinada a atrair Obito e seus aliados ocultos. Desde que Madara foi ressuscitado por Kabuto através do Edo Tensei anos atrás, Obito e seu grupo desapareceram sem deixar rastro. No entanto, eles não podiam se esconder para sempre. Com seu Kamui Mangekyou, Obito podia desaparecer com facilidade, mas Madara estava esperando uma oportunidade para atraí-lo. Afinal, aquele tolo havia roubado a estátua demoníaca e um dos Rinnegan, claramente não para impedir o plano Olho da Lua, mas para ficar com eles para si. A situação no mundo Shinobi havia se tornado estranha. A Akatsuki deixou claras suas intenções durante os exames Chunin 4 anos atrás, revelando seu desejo de coletar as bestas com cauda e criar uma arma de guerra. No entanto, nenhuma das principais vilas tomou medidas concretas. Talvez, como a lâmina ainda não havia tocado suas gargantas, eles não tinham percebido a gravidade da situação. Mas agora, o perigo iminente estava prestes a se concretizar. Madara reuniu toda a Akatsuki, incluindo Shigen, para discutir as próximas operações.
Sem a estátua demoníaca, eles precisariam trazer os Jinchuriki de volta vivos, ou extrair as bestas diretamente. As equipes foram designadas da seguinte forma: Jinchuriki de uma cauda, Deidara e Sasori. 2 caudas e 8 caudas, Madara e Sasuke. 3 caudas, Nagato e Konan. 5 caudas, Kabuto e Shigen. 7 caudas, Kakuzu e Idan. A configuração era bastante lógica. Gaara, o hospedeiro da besta de uma cauda, tornou-se o 5º Kazekage de Sunagakure, terra natal de Sasori. A besta de 2 caudas e a besta de 8 caudas residiam em Kumogakure, possivelmente a mais poderosa das 5 grandes nações. Madara lidaria com elas pessoalmente, levando Sasuke para ganhar experiência em combate. A 3 caudas tinha acabado de reviver e ainda não estava selada em um hospedeiro. Nagato e Konan eram suficientes. A 5 caudas estava em Iwagakure, onde Kabuto havia trabalhado como espião. Shigen o acompanharia, em parte para monitorá-lo. A besta de 7 caudas estava escondida em Takigakure, a vila natal de Kakuzu e a que ele melhor conhecia. O 4 caudas e os 6 caudas já estavam assegurados. Assim que isso fosse feito, a Akatsuki possuiria 8 das 9 bestas. A última, a raposa de 9 caudas, seria guardada para mais tarde. Madara pretendia usar Naruto Uzumaki como isca, uma grande armadilha para Obito e um teste final para Sasuke. Assim como Shigen havia confiado a orientação de Madara, Madara também começou a considerar confiar o plano do Olho da Lua a Sasuke, caso a missão enfrentasse atrasos. Então, vamos embora. Um Susanoo corporal completo azul brilhante irrompeu ao redor de Madara, envolvendo-o junto com Sasuke e lançando-os para o céu em direção à sua missão. Eles tinham muito a capturar. Madara não tinha tempo a perder. Continua tão dominador como sempre. Kakuzu balançou a cabeça e partiu com Idan para Takigakure. A missão deles era relativamente simples. O hospedeiro das 7 caudas não era particularmente forte. Não vamos perder tempo também. Sasori e Deidara montaram um pássaro de barro. Vamos lá, vamos lá. Deidara acenou alegremente e partiu em direção à Vila da Areia. Lord Shigen, nós também iremos. Nagato e Konan acenaram educadamente para Shigen. Breve. Apenas Shigen e Kabuto permaneceram. Depois que todos partiram, Kabuto ajustou os óculos. Embora tivesse se juntado a Akatsuki, ele sempre nutriu sonhos ambiciosos e apenas fingiu lealdade a Madara. Mas agora, ele agiu como um homem completamente diferente. Sem ninguém por perto, Kabuto curvou-se respeitosamente para Shigen e empurrou silenciosamente sua cadeira de rodas para a frente. Vamos também. Shigen ergueu a mão lentamente. Ao tocar o ar com os dedos, um portal dimensional completamente escuro surgiu diante dele como uma grade de escuridão em constante transformação. Yomotsu Irazaka. Uma técnica espaço-temporal aterradora. Criado por Shigen usando os princípios da técnica do deus voador do trovão, este jutsu permitia que ele se teletransportasse para qualquer lugar no mundo shinobi. A parte verdadeiramente assustadora? Ele não precisou deixar nenhum rastro. Ele podia abrir esse portão silenciosamente à vontade mesmo em meio à batalha, e atacar através dele a vastas distâncias. Parece que seremos os primeiros a concluir nossa missão. Kabuto disfarçou seu espanto, sorrindo enquanto elogiava a técnica de Shigen e, ao mesmo tempo, oferecia uma falsa oração por Iwagakure. Esperemos que os shinobi de Iwa não fiquem muito assustados quando te virem. Eles não temerão aquilo que não compreendem. Shigen esboçou um leve sorriso, lembrando-se da expressão atonita de Zetsu Negro na primeira vez que usou esse jutsu. Somente aqueles que realmente entendem Yomotsu Irazaka compreendem seu terror. País da Terra Iwagakure. Nos últimos anos, o terceiro Tsuchikage, Onoki, vinha demonstrando constante cautela em relação a Akatsuki. Infelizmente, tudo o que ele podia fazer era confiar na própria força de Iwagakure para organizar uma defesa. Devido à desconfiança mútua entre as grandes nações, embora Onoki suspeitasse que Konoha pudesse ter mais informações sobre Akatsuki, a regra de ferro do mundo shinobi, informação é inestimável, impedia Iwa de obter muitas informações deles. Ainda sem notícias, suspirou Onoki. Ele vinha procurando, mas não encontrara nada útil. Até mesmo rumores sobre Deidara eram raros ultimamente. Isso não é uma coisa boa? Perguntou seu filho Kitsushi intrigado. Claro que não. O diminuto Tsuchikage levantou-se de um salto e deu um tapa na cabeça do filho, gritando furiosamente. A pior notícia é a falta de notícias. Você acha que alguém como Lord Shigen, com seu status e poder, ficaria escondido nas sombras para sempre? Certo. Kitsushi coçou a cabeça impotente. Fizemos o possível para rastrear os movimentos da Akatsuki, mas eles se tornaram fantasmas, aparecendo apenas ocasionalmente em missões em nações menores. Especialmente neste ano. Nenhum único vestígio. Kitsushi sentia que Iwa já havia se esforçado ao máximo, e como Akatsuki não demonstrava hostilidade direta contra eles, talvez seu pai estivesse pensando demais. Mas, essa foi uma suposição ingênua. Se ninguém ainda tivesse se voltado contra você, não significava que essa pessoa fosse inofensiva, significava apenas que você não era considerado uma ameaça. Você era um cordeiro pronto para ser abatido a qualquer momento. Bum! Enquanto Kitsushi e Onoki discutiam sobre Akatsuki, uma explosão ensurdecedora sacudiu a vila, fazendo a terra tremer e ambos tropeçarem. Onoki saltou para a janela da torre Tsuchikage e viu uma enorme coluna de chama subindo na periferia da vila. Nessa direção, era lá que vivia o Jinchuriki de 5 caudas. Será que An tinha enlouquecido de repente? Isso não acontecia há anos.
An sempre conviveu bem com Kokuou, a 5 caudas. Não houve um único incidente, até agora. Nos arredores da vila, Kabuto estava atrás da cadeira de rodas de Shigen, no topo de um prédio de pedra, ambos observando calmamente a nuvem de fogo em forma de cogumelo. Isso não é um pouco excessivo? Murmurou Kabuto. Shigen balançou levemente a cabeça, seu olhar vendado fixo no Jinchuriki queimado, mas ainda de pé, à distância. Já que estamos de visita, é uma questão de cortesia nos apresentarmos. Capturar as 5 caudas não é o objetivo principal, disse Shigen friamente. O importante é fazer Iva entender a ameaça que a Akatsuki representa. Se for preciso, devo esmagar Iwagakure por completo para mostrar-lhe sua impotência. Só então. Será que as nações Shinobi poderiam ser forçadas a se unir? Essa união, e a vasta quantidade de chakra que ela reuniria, foi fundamental para reviver Kaguya Otsutsuki. Quem são vocês? An, trajando sua armadura vermelha característica, estava chamuscado, mas ileso. Uma única cauda se projetava atrás dele enquanto encarava as 2 figuras em cima da casa. Eles eram estranhos demais. Eles simplesmente apareceram, saindo de um portal negro. O atacou imediatamente, mas foi parado com um único dedo, e então chamuscado por um jutsu devastador de liberação de fogo. Quem eram eles? An era um guerreiro leal e pragmático. Um Jinchuriki exemplar que jamais se envolveu em política. Ele sabia pouco sobre a Akatsuki. Kabuto, no entanto, sorriu e ajeitou os óculos. Quem somos nós? Você ainda não descobriu? Uma enorme interrogação surgiu na mente de An. Diante de vocês está o maior homem do mundo Shinobi, disse Kabuto com um sorriso. Um deus, um santo. Certamente vocês já ouviram falar dele, cresceram ouvindo suas histórias. Eu sou Shigen. Shigen interrompeu Kabuto calmamente. Só o nome dele já impressionava An mais do que qualquer ataque. Ele não precisava de títulos. Apenas o nome dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.